Olá, hoje temos mais um programa de TV NAIC, hoje com a nossa convidada, Dona Maria Valentina Sementi. Dona Maria veio nos contar Vencendo Obstáculos. Dona Maria, agradeço a presença da senhora aqui no NAIC, nesse programa, e eu gostaria que a senhora nos contasse como foi o impacto de um diagnóstico de câncer para a senhora. Doutor, foi muito triste, foi muito forte, quando em 2012 eu vim a descobrir que estava com câncer na mama esquerda. E então, depois de muitos exames, todos chegaram à conclusão que eu precisaria retirar a mama, né? Porque poderia, pelo tipo de câncer, poderia haver outros focos, se não retirasse a mama, poderia haver outros focos de câncer, né? Então o impacto foi muito grande, eu chorei bastante, eu sofri bastante, e eu só queria que os mais íntimos soubessem, eu não queria que os estranhos soubessem que eu me sentia mutilada, uma mulher mutilada. Até que eu fui trabalhando isso na minha cabeça, com a ajuda da minha família, com a ajuda dos meus filhos, dos meus amigos, do médico, né, do mastologista, até que eu fui aceitando essa coisa, né. A questão do câncer de mama, ele tem um lado muito feminino, que é a presença da mama para a mulher, que isso tem a ver com a autoestima, não é somente a questão da sexualidade, mas a autoestima que a mulher se mantém e se diferenciar entre homem e mulher, que é a feminilidade. Então isso é uma questão que acontece muito. E eu gostaria de perguntar para a senhora como é que foi a situação. A senhora tratou, ficou acompanhando, né? E depois de um período a doença voltou. Certo. Como foi essa questão da volta da doença? Aí foi outro impacto na vida, né? Nos exames de rotina, que eu continuei fazendo os exames de rotina, né? Um belo dia aparece lá um probleminha na axila, nos linfonodos que estão nas axilas. Fiz os exames, tudo, né? E deu metástase debaixo do braço. Lá vai outra cirurgia, né? Começar tudo de novo, outra cirurgia. E aí o meu mastologista já me encaminhou para o oncologista, que até então eu não tinha feito, eu só tinha tratado com medicamento. Né? Aí começa uma parte difícil, que foi a parte, tive que fazer, o oncologista pediu um monte de exames, dos quais um que detectava o tipo de câncer e qual o tratamento correto, né? Aí ele montou o esquema da quimioterapia, que eu precisaria fazer 16 químios e 27 raios. A quimio foi um processo muito sofrido, não em relação a sintomas, porque eu era muito bem medicada, então eu nunca vomitei, não tinha muito enjoo, mas eu sentia assim, muita fraqueza, no final eu sentia muita diarreia, os olhos, né? E uma coisa que me marcou profundamente, que me deixou assim, foi o fato de perder o cabelo. O doutor tinha falado assim que por volta do 14º dia da primeira químio ia começar a cair o cabelo, né? Mas no fundo eu tinha aquela esperançazinha que não ia. Sabe aquela esperançazinha? Não vai. Aí até que eu fui lavar a cabeça, tomar banho, lavar a cabeça, começou a já cair aquele estufo de cabelo. Gente, me deu um desespero. Eu comecei a chorar. E aí chorava filho junto, chorava faxineira junto, chorava minha irmã junto. Foi uma choradeira, sabe? Porque aquilo pra mim era uma coisa assim, na hora uma coisa muito importante, né? Aí chamei a minha cabeleireira, ela veio em casa na hora, passou a máquina, raspou o cabelo, né? E eu não gostava muito de usar peruca, porque eu achava muito artificial, né? E aí comecei a usar lenços, comprava lenços assim, bem estampados, usava uns brincão, olhava no YouTube maneira de colocar, diferente de colocar lenço, e assim eu me sentia melhor.
Teve até um episódio, gente, que não sei se eu posso contar. Eu tinha feito químio num belo dia, e naquele dia ia ter uma apresentação de Natal, uma cantata de Natal, lá na TVT, na Bela Vista. E meus filhos iam cantar no coral. E meus filhos, ai não mãe, você vai, eu quero que você vá para ver a gente. E eu fui com um lenço muito bonito, toda, né? E o cinegrafista me filmou várias vezes. Eu não sei se o lenço chamou atenção. E depois eu apareci na propaganda da TVT, da cantata, em nível regional. Todo mundo me viu de lenço. Quer dizer, aquela orientação de não aglomeração, né, Dona Maria? De quimioterapia, alguma coisa, mas foi por uma causa nobre, né? E a senhora está aqui, isso que é importante. E eu não estava me sentindo muito bem pelo fato de eu ter feito quimio aquele dia, né? Mas os meninos fizeram tanta questão que eu fosse, e eu fui, e o cinegrafista me filmou, e todo mundo, gente fora de Bauru me viu. Dona Maria, eu vejo que a senhora passou numa segunda fase, que fez a quimio, depois fez a cirurgia da axila, depois completou com radioterapia. A senhora pensou que poderia perder essa batalha? Não, doutora, até então não. Até então eu tinha fé que eu ia, porque até então, antes de ter o câncer, eu não sabia o tamanho da minha fé. Eu achava que eu não era uma pessoa, que eu era uma pessoa de pouca fé, né? Mas depois que eu tive o câncer, com todas essas batalhas, com toda a força que eu recebi, com orações, eu consegui dimensionar a minha fé. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa assim, bem espiritualizada e de muita fé, sabe? Eu acho que isso me ajudou muito no meu processo de recuperação. Além claro, dos médicos, né, da parte científica, tudo. Dona Maria Valentina, e teve um episódio depois, como é rica a história da senhora. Aí a senhora pegou uma infecção por vírus, conhecido como vírus do H1N1. Uma infecção respiratória grave, a senhora foi entubada, tá lá a senhora, primeiro diagnóstico, trata, recidiva, trata, e agora uma infecção grave, respiratória, precisou entubada, ficou na UTI, com risco de óbito. Como é que foi vivenciar isso? Uma terceira batalha. Uma terceira batalha. Então, e o pior, doutor, é que em nenhum momento, dos 9 dias que eu fiquei na UTI, eu fiquei inconsciente. Eu fiquei consciente os 9 dias, né? Então eu sabia tudo que faziam comigo, eu ouvia tudo que falavam, né? E eu fiquei assim, eu lembro que de madrugada, todo dia, assim, para amanhecer o dia, o moço vinha lá tirar, todo dia tirava raio-x do meu pulmão, depois ia ao bioquímico, tirava sangue, todo dia. E eu tinha muita força de vontade. Eles puseram sonda nasal para me alimentar. Mas aquilo, sabe, a senhora acredita que eu sentia fome na UTI? Então aí eles mandavam uma sopinha e a visita que estava lá comigo me dava. Então tirava o oxigênio, dava uma colher e eu engolia. Aí botava o oxigênio de novo para me descansar. Aí tirava o oxigênio, dava outra colher. Eu tinha, sabe, assim, eu tinha vontade de viver, eu não queria, né? Eu lembro que um dia eu perguntei para o meu médico, doutor, eu vou morrer? Lá que eu tive medo, na UTI, lá que eu fui sentir medo. Doutor, eu vou morrer? Porque eu via toda aquela, né, preocupação comigo, né? Aí o doutor falou, não, a senhora não vai morrer, porque a senhora é forte e a senhora é guerreira. Isso eu não me esqueço, sabe? É uma coisa assim que ficou pro resto da vida, né? Sim. E realmente eu consegui, fui melhorando, saí da UTI, fui pro quarto, fiquei mais 5 dias no quarto. Quando eu saí, eu estava com a musculatura toda fraca, né? Tive que fazer fisioterapia para voltar a andar, né? E consegui sair, graças a Deus, estou aqui. Dona Valentina, eu gostaria de saber, após todas essas batalhas, como que a senhora encara o dia a dia? Vendo a história da senhora, a senhora hoje é uma pessoa mais positiva, mais aberta, uma pessoa que, como todos nós, recebe o diagnóstico de uma doença que nós não estávamos esperando. A questão da negação não é só a negação, a questão... Quando você espera um diagnóstico, você quebrou um braço, você sofreu um acidente, é uma coisa.
Agora, você esperar que você tenha um câncer, você vai passar por uma série de tratamentos, isso ninguém está esperando no seu dia a dia. Então eu vejo que pela história da senhora, a senhora passou de uma pessoa que tinha suas crenças, que tinha os seus costumes e que a mente da senhora abriu um leque, viu como é importante viver, o quanto a senhora teve fé, teve vontade de seguir à frente, como a senhora é hoje, como é a dona Maria Valentina Sementi, após todos esses fatos na vida da senhora. Eu sou uma pessoa bem diferente do que eu era. A doença é difícil, mas ela ensina um monte de coisa pra gente. Ela ensina, assim, você a valorizar mais o ser humano. Ela te ensina a perdoar com mais facilidade. Ela te ensina a ser uma pessoa de coração mais leve, não ficar carregando mágoas. Porque uma das coisas que eu sei é que a mágoa leva muito ao câncer, né? A pessoa que guarda muita mágoa. Eu tive uma vida assim que eu sempre trabalhei fora, eu trabalhei 30 anos na mesma empresa e aposentei, tive filhos e criando filho, trabalhando fora, aquela vida corrida, não pensava em mim, só pensava em trabalhar e cuidar dos filhos, trabalhar, cuidar dos filhos, do marido, e assim passaram-se 30 anos, né? Hoje não, hoje eu dou mais valor, hoje eu gosto de passear, de viajar. Agora com a pandemia eu tô presa, né? Faz 5 meses que eu estou sem fazer minhas funções normais, né? Mas eu faço trabalho voluntário 3 vezes por semana, eu faço pilates, eu pinto, gosto de pintar em tecido, guardanapo, não para vender não, assim, para dar de presente, sabe? Pintar pano de prato, pintar toalha de banho, eu faço crochê, adoro um celular, assim, manipulo bem o celular, tenho Facebook, tenho Instagram, mexo no YouTube, adoro ver vídeo no YouTube, sabe, assim, então eu tenho e moro sozinha, tá? Meus 2 filhos, um casou, outro foi morar sozinho, eu moro numa casa enorme, sozinha, só com um cachorro, uma cachorra, e Deus, né? Dona Maria, eu agradeço a presença da senhora, nós vamos chegando a mais um final do programa do TV Naik. Esse programa é fazendo conexão, trazendo informação de qualidade, e a senhora nos trouxe uma história de superação. Eu queria agradecer a senhora por tudo e gostaria de deixar o comentário final para a senhora. Tá, então eu só tenho a agradecer o convite, né? Espero que esse meu depoimento possa ajudar outras pessoas que estão começando o tratamento, que às vezes estão desanimadas, estão sem força, para que elas aumentem a fé, confiem no médico, confiem no tratamento e não se entreguem, não se entreguem, porque ainda tem, elas têm muito que viver ainda. E sempre a gente tira uma boa lição de uma doença grave como essa, sempre a gente tira uma boa lição, como foi o meu caso. Obrigado, Maria. De nada.